dia. Pessoal, vamos começar então. Vou pedir só para vocês desativarem o microfone para não dar eco enquanto o Isaías começa aí, tá? Lucas, se estiver nos ouvindo, puder começar a gravar. Isaías, passa a bola aí para você. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, né? Primeiramente, queria agradecer a todos aqui, a equipe da CCPR, os técnicos, os produtores, a equipe das cooperativas parceiras, né? Todos que estão presentes hoje nesse dia para mais um workshop Fazenda Nota 10 da CCPR com um tema tão importante, né? Me apresentando primeiramente, eu sou Isaías Rocha, sou coordenador técnico de agronomia e recebi o convite da equipe da Central de Projetos da CCPR, Desenvolvimento do Produtor, para mediar hoje essa conversa com o tema sobre qualidade de silagem, né? Produzir um volumoso em quantidade e em qualidade para alimentar nosso rebanho e, consequentemente, menores custos na parte de alimentação da fazenda, que a gente sabe que é um item que pesa aí no bolso do produtor, para que no futuro esse produtor tenha mais dinheiro no bolso, né? Que é o que importa em toda atividade. Ter dinheiro no bolso é fundamental para o sucesso da fazenda e longevidade da atividade, né? Então, falar hoje um pouquinho sobre produção em quantidade e qualidade é fundamental. Eu queria passar antes, né, dos próximos passos, o nosso vídeo institucional do programa Tudo nos Conformes, para a gente entender um pouquinho dele e ver a importância que ele tem dentro das fazendas do sistema CCPR. Olá, cooperados do sistema CCPR. Temos um recado importante para compartilhar com vocês. Precisamos redobrar a atenção para evitar os prejuízos gerados pelos resíduos de antibióticos, principal motivo de descarte de leite. E para isso, tem uma saída. A única saída para reduzir o risco de antibiótico no leite é a técnica MRST, que é marcar, registrar, separar e tratar. Identificar a vaca com a sacolinha, com uma corda, com tinta, com pulseiras, de maneira que seja visível para todo o time da fazenda. Anotar que dia iniciou o tratamento. Todo animal tratado e identificado precisa ser separado dos demais para evitar o risco de resíduo de antibiótico. E por último, é o tratamento, que são os protocolos que devem ser definidos e combinados na fazenda para cada tipo de doença. A mastite precisa tratar grau 1, grau 2 e grau 3, se for o caso, e demais doenças do rebanho. Quando o leite é descartado, perde o produtor, perde o laticínio e perdem as famílias, que deixam de consumir um alimento essencial. Para se ter uma ideia, em 2021, descartamos mais de 3 milhões de litros de leite, que daria para alimentar mais de 17 mil famílias durante um ano. Estamos falando de um dos alimentos mais importantes e, por isso, produtores, técnicos e funcionários são responsáveis pela produção de leite seguro, de leite sem resíduos de antibióticos. Os resíduos de antibióticos, eles causam vários problemas relacionados à saúde pública e um dos mais preocupantes e mais importantes atualmente é o aumento da resistência das bactérias a esses antibióticos. Existem trabalhos que demonstram que, se nada for feito, em 2050, 10 milhões de pessoas irão morrer no mundo devido a infecções causadas por bactérias resistentes. Isso é um problema muito sério. Como vimos, o leite tem grande relevância e impacta diretamente na saúde pública. Por isso, precisamos aprimorar continuamente as boas práticas de produção e fazer o uso responsável de antibióticos. O padrão de qualidade do leite do sistema CCPR é reconhecido nacionalmente, mas nossa meta é ir mais longe. Enxergamos no mercado internacional a oportunidade de potencializar nossa atividade. Estamos em um sistema cooperativo, e isso quer dizer que cada um de nós exerce um papel fundamental para os resultados que buscamos alcançar. Então, é preciso que você também faça a sua parte. As equipes da CCPR e das cooperativas
estão preparadas para ajudar você, cooperado, a reduzir os gastos com medicamentos e os riscos de resíduos de antibiótico no leite. Essa responsabilidade é de todos. Para resultados melhores, só com tudo nos conformes. Disso nós já sabemos. Resíduos de antibióticos no leite é prosa séria. Contem sempre com a CCPR. Bom, pessoal, então a gente viu aí, né, o vídeo para lembrar, antibiótico, a prosa é séria, a gente sabe todo o prejuízo que ele causa, não só para a CCPR, mas também para o produtor e o desperdício, né? São mais de 17 mil famílias aí que poderiam estar recebendo esse leite, e, infelizmente, a gente tem que jogar fora. Então a prosa é séria, vamos levar essa conversa aí para as nossas fazendas, para cada vez mais a qualidade do leite da CCPR, que já é referência, ser ainda mais referência. A gente está aqui hoje com vários produtores que sabem dessa importância e a prosa é séria e vamos para frente. Queria também lembrar a todos que, por meio dos nossos canais de comunicação, a gente sempre leva dicas simples e rápidas para os nossos produtores. Então, acompanhar a gente no Instagram, no YouTube, a gente sempre está com dicas importantes e rápidas que facilitam o dia a dia da fazenda. Queria agora apresentar a vocês os nossos dois participantes, né? Começando pelo Fernando. O Fernando, ele é produtor rural, a fazenda dele é em Pompéu, a Fazenda Retiro, ele é do sistema CCPR. Fernando, se apresente, por favor, para nós. Bom dia a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês, o Samara, o Emerson, o Tiagão, o Isaías. E estamos aqui na luta, na Fazenda Retiro. Hoje estamos ordenhando 600 animais, né? Então, produzimos aqui hoje silagem de milho, silagem de sorgo, silagem de capim, para alimentar esse rebanho estabulado, né? De forma que hoje é um dia de aprendizado, um dia de troca de experiência. Eu, como produtor, estou aqui para colaborar com o que posso, com a nossa experiência do dia. Correto, obrigado, Fernando. O nosso outro participante é o Tiago Camacho. Tiago Camacho, ele é agrônomo, técnico do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Viçosa, né, o PDPL, referência aí nacional na parte de gado de leite. Tiago, se apresente, por favor, para nós. Bom dia a todos. Bom dia, Isaías. Bom dia, Fernando, Samara, Emerson e todos os participantes. Em nome da equipe técnica do PDPE, do nosso coordenador técnico, Marcos Vinícius, a gente agradece a oportunidade, agradecemos aí a parceria que a CCPR tem com o PDPL na formação de futuros egressos, né, para trabalhar especialista na produção de leite. Então, para nós, né, é um motivo de muito orgulho estar participando desse workshop aqui hoje. Esperamos contribuir um pouco com a experiência que nós temos aqui, principalmente na zona da Mata de Minas, em Campo das Vertentes. É uma região bem montanhosa, é uma região que 80% das fazendas, né, é montanhosa, e os produtores têm 20% da área útil da propriedade para produzir alimento para todo o rebanho. Então, é um desafio. Então, eu espero que a gente, né, sabe que Minas Gerais é muito grande, mas passar um pouco dessa expertise, esses 20 anos que a gente tem atuado aqui como agrônomo, na região aqui da Zona da Mata de Minas. Eu sou formado aqui na UFV, e somos muito gratos aí à CCPR por todo o companheirismo, por todo o profissionalismo, né? E por ser uma das mantenedoras aqui do Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira. Então, Isaías, a todos, Fernando, muito obrigado e com muito orgulho, com muita satisfação que nós estamos aqui hoje, tá? Show de bola, Tiago. Muito obrigado, Tiago, Fernando, né? Só relembrar a todos os participantes, né? O tema é importante, eu tenho certeza que dúvidas vão surgir. Então, ao final, vamos tentar responder ao máximo de perguntas possíveis. Podem enviar pelo chat, né? Quem tiver
se sentir à vontade também no final para fazer ela com a câmera aberta, será muito bem-vindo. Caso a gente não consiga responder alguma pergunta, pessoal, devido ao tempo, né? Não se preocupem, a gente vai atrás de um por um com as respostas possíveis, né? E vai ser muito importante a gente aproveitar essa experiência do Thiago, que está em uma região, e o Fernando, que está em outra, né? E eu também vou tentar colaborar com alguma coisa. Tenho a oportunidade aí de estar rodando nossos armazéns, nossas lojas que estão espalhadas em várias regiões de Minas. Então, eu acredito que vai ser muito importante. Só relembrando, pessoal, para a gente não ter ruídos, nada, sempre lembrar de deixar os participantes deixarem o áudio desligado, né? E tendo dúvidas, pode enviar pelo chat, tanto o pessoal da equipe de desenvolvimento vai estar lá captando as perguntas, eu também, para no final a gente tentar responder ao máximo possível. E já dando início ao tema, né? Eu acho que eu vou começar com uma das perguntas mais importantes, que cabe tanto para o Thiago quanto para o Fernando responder. Eu queria que a gente comentasse um pouquinho sobre a importância do planejamento na produção de silagem, né? Se planejar é importante, quais são os pontos que a gente deve olhar aí? E o que vocês me dizem sobre isso? Então, assim, eu acho que eu posso iniciar aqui falando nessas considerações iniciais, que a gente está falando para muitos técnicos, né, também aí hoje que podem estar participando conosco desse workshop. Então, para nós também, né, é motivo de muita satisfação ter colegas de profissão aí atuando com a gente. A gente observa no campo, nesse período que a gente está trabalhando, que há uma tendência, né, a passos largos, como o Fernando falou, né, de caminhar para os animais mais estabulados, num sistema de composto, freestyle, e mesmo num pastejo rotacionado intensivo e adubado, né? Isso é muito em função do preço da terra. Nós observamos um aumento frequente no preço da terra, na valorização, né, desse bem chamado terra, né? Mas também nós não podemos esquecer, né, falando de silagem, né, falando de silagem milho, de outros volumosos, ela tem um impacto muito grande no bolso do produtor, ou na lucratividade da atividade, né, Isaías? Hoje nós observamos aí que 50% do custo do leite, às vezes, está associado aí à alimentação como um todo. Então, nós parabenizo a CCPR por levantar essa bola num momento tão temporal, tão oportuno, que é falar aí de produção de volumosos, né? Nós observamos também a dificuldade na mão de obra no meio rural, cada dia mais crescente, mais frequente, e a silagem de milho, a silagem de sorgo, a silagem, de modo geral, ela é um processo bem mecanizado. Isso também facilita, né, para o produtor produzir volumoso em quantidade e qualidade dentro da propriedade, né? Nós sabemos que o sucesso da atividade está muito ligado, né, ao produtor fazer o dever de casa dele, né? Então, acho que nós estamos num momento de planejamento, nós estamos num momento de recomendações de plantio, né? Então, eu acho que é muito oportuno, né, essa conversa. E vendo, né, como a CCPR atua, né, tive a oportunidade de conhecer a Fazenda Retiro com muita satisfação. Ela recebe assistência técnica do Projeto Educampo e de outras redes de parceiros, né? Então, isso mostra a importância do produtor, né, que estiver ouvindo, que ainda não tem uma assistência técnica, procurar esse apoio que a CCPR, né, oferece para capacitação, para poder não correr em tantos erros. A gente sabe que é uma atividade difícil, mas quando bem trabalhada e bem planejada e bem assistida tecnicamente e gerencialmente, essa atividade ela é uma atividade bem atrativa. Então, hoje, a rede de parceiros, né, do campo, a TIG e diversas outras opções, né, que a CCPR oferece, a própria equipe de rações, isso dá um diferencial muito grande, principalmente na parte da análise bromatológica, na dieta e outras coisas a mais, tá? O Fernando falou muito bem, eu vou pegar o gancho na fala dele, né, falando de silagem de milho, mas falando também de outros volumosos. Cada propriedade tem sua realidade, né? Então, falando de uma fazenda Retiro, uma fazenda grande, né, mas que também não colocou todos os ovos na mesma cesta. Tem o sorgo, tem o milho, tem a rotação de cultura, tem o milheto. Então, isso eu vejo com uma visão muito de profissionalismo, né? Buscar esse aumento frequente do volume de leite e, finalizando,
essa primeira parte aqui, né, tentar saber quanto custa o seu volumoso. Não adianta a gente falar tanto de volumoso, tanto de silagem, se nós não passarmos a anotar e gerenciar essa informação, tá? Então, assim, planejando, nós temos uma pequena chance de dar errado. Não planejando, nós temos uma pequena chance de dar certo. Então, nós temos que atuar nesse planejamento sério, nesse planejamento profissional, né? Então, essas considerações iniciais sobre o tema, sobre o planejamento, era essa que eu queria passar para você, né? Queria também que o Fernando, né, abordasse um pouco dessa importância, né, do momento de planejamento dentro das fazendas leiteiras. Bom, como disse aí o Thiago, né, planejamento é tudo, nas nossas vidas, nos nossos negócios, né? Temos a felicidade hoje aqui em Pompéu de termos a CCPR, termos cooperativas com técnicos presentes no dia a dia, né, facilitando muito a vida e a evolução aqui da nossa bacia leiteira aqui na região. O planejamento começa assim lá na produção do volumoso, né, porque leite é alimento, e alimento você tem que produzir ele de boa qualidade. Então, essa questão, nós estamos no momento hoje que os técnicos estão rodando, estão coletando as amostras de solo, já estamos corrigindo terras de abertura de sequeiro, já estamos, né, com isso acelerado, de forma que a compra dos insumos já foram feitas, né, correto? E a previsão do plantio, está tudo bem certinho, bem dentro da rotina, de forma que tenha sucesso, né, na condição da lavoura e na colheita. Né? Não podemos errar neste planejamento. Então, a Fazenda Retiro tem seus técnicos, a região tem os técnicos, todos ligados sempre à cooperativa, sempre ao CCPR, ao Educampo, e temos aqui também a felicidade de ter um laboratório de análise de solo, né? Temos em Pompéu também laboratórios que fazem bromatologia. Então, a região tem desenvolvido perante assistência técnica e planejamento. Ótimo. Isaías, deixa eu só aproveitar, né? O Fernando também é técnico, né? Um grande profissional, e o milho que a gente está falando é uma cultura que, às vezes, a origem explica muita coisa. Ele vem de uma região de altitude, ele expressa, com certeza, o seu potencial produtivo máximo, né, Isaías? Em regiões acima de 700 metros. Né? Então, mas se o produtor está numa região baixa, não é que ele não pode deixar de plantar milho. Né? Ele vai ter que ter uma atenção especial com alguns pontos, e tem híbridos hoje que são posicionados para regiões um pouco mais baixas, ele tem a opção do sorgo, né? Então, assim, a produção do volumoso de qualidade, ele tem condições de fazer na propriedade. O importante é o que o Fernando falou, eu não posso deixar de aproveitar esse gancho, que é o momento agora de coleta de solo, de fazer a recomendação de calagem, né, Isaías? Nós somos agrônomos na recomendação de gessagem. Então, tentar elevar esse D%, pessoal, pelo menos para 70%, 75%, né? A gente eliminar esse alumínio tóxico que tem nos solos na camada de 0 a 20 e 20 a 40. Para isso, nós temos que ter uma ferramenta que é a gessagem. Né? Então, nós observamos que os produtores que mais estão conseguindo aumentar a produtividade são os que estão conseguindo ter de 0 a 40 com a mesma fertilidade. Eu não estou dizendo que é fácil, mas o produtor tem que dar o primeiro passo, nós temos que incentivar os produtores a ter um solo mais próximo possível de 0 a 20 e 20 a 40, né? Elevando esse pH para 6 a 6,5, né? Aumentando os teores de fósforo, de potássio, seja com matéria orgânica, com palhada, né? Seja aí com o enriquecimento mesmo, aí com braquiária, que seja, e não esquecer de um elemento, às vezes, relegado a segundo plano, que é o enxofre. Há uma tendência muito grande a gente caminhar para os adubos concentrados, e pelas análises que a gente tem feito aqui, o teor de enxofre, que é um macronutriente, tem ficado aquém, né? E a formação dos aminoácidos sulfurosos depende do enxofre. Então, eu acredito que é bem temporal, né? Para o produtor, né, que ainda não coletou, ainda está em tempo, né? Principalmente se próximo da cidade dele, Viçosa também tem a própria universidade, que nós temos a satisfação de ter um laboratório, mas
Hoje em dia, nessa CPR, com o apoio do Isaías, da equipe que o Isaías coordena, oferece bem essa condição. O que não podemos é considerar que trabalhar milho e sorgo no pH ácido, presença de alumínio e manganês, né, buscar aumento dessa CDC, né, e principalmente, né, disponibilizar esses nutrientes como fósforo e outros que às vezes estão retidos, né, por esses elementos aí que acabam que em áreas de abertura é muito frequente no Brasil, que é o alumínio e o manganês. Então, isso era o que eu queria falar, da importância do planejamento, mas o planejamento também da parte nutricional do solo. Isaías. Tiago, exatamente, né? Muitas vezes, muito bem lembrado, né? Primeiramente, agradecer a colaboração dos dois aí nessa primeira pergunta. Muitas vezes o produtor quer aquele milho que produz 80 toneladas, né? A gente encontra muito isso em fazenda. Eu quero milho de 80, eu quero milho de... Tem produtor que fala até de 100, mas é brincando, claro. Mas muitas vezes a gente foca só no NPK, né? E esquece da parte nutricional, dos outros macros e micronutrientes, corrigir um pH, eliminar o alumínio, aumentar o V%, né? Então, são coisas aí que a gente tem que praticar no dia a dia. Você mesmo deixou claro, não é fácil. É igual colocar leite em vaca, né? É difícil, é complicado, requer estratégias e manejos, né? Mas para a gente perder esse leite de um dia para a noite, seja numa mastite, ou perder uma produtividade por uma falta de correção, é a coisa mais fácil. Então, o caminho não é simples, mas é possível. Isso que a gente tem que lembrar. E aí, passando nisso tudo, né? O Fernando falou da compra de insumos, corrigir o solo. Então, assim, são os passos básicos, iniciais, de suma importância. Mas se eu levar isso agora para a parte que eu vou plantar, que eu vou colocar esse adubo, Thiago, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a importância da plantabilidade de lavoura de milho. O que que a gente tem que pensar, o que que a gente tem que ter atenção nessa parte? Eu vou direcionar a pergunta para o Thiago, né? Mas o Fernando, com certeza, também eu quero depois uma colaboração dele aí sobre isso aí. Pois, Isaías, não, com certeza, até porque no dia de campo que nós fizemos, da vitrine do milho na Fazenda Retiro, em Pompéu, eu pude evidenciar a importância do produtor estar presente nos momentos fundamentais. E um dos momentos fundamentais para você ter sucesso no plantio é na hora da regulagem da máquina, no acompanhamento inicial da lavoura, no tratamento da semente. Isso aí eu tive o prazer de ver como o Fernando é presente, como ele domina a tecnologia e como ele vê importância nisso. Então, realmente, não podemos deixar de forma nenhuma de valorizar, né, o profissional do produtor, né, que enxerga esses pontos importantes. Olha, Isaías, o produtor ele tem que fazer o dever de casa dele bem feito. Igual você falou, a compra de insumos, existe um momento certo de fazer adubação de plantio, adubação de cobertura, existem as extrações de nutrientes, nós temos a obrigação de, no mínimo, repor aquilo que a planta extrai. Então, o milho é uma planta extremamente extrativa. Então, ela extrai uma quantidade de nitrogênio, fósforo e principalmente potássio, quando é para silagem, muito grande. Então, não adianta a gente pegar R$100 emprestado, 100 como solo emprestado, devolver 90. Não adianta pegar mais 100 e devolver 80. Uma hora ele vai cobrar, né? Então, o nível de potássio, o produtor tem que ter uma atenção muito grande. Nós estamos falando em 13 quilos de K2O por tonelada de matéria seca. E nós temos que buscar não só o aumento do leite da fazenda, mas o aumento da produtividade das nossas lavouras. Como você bem falou, né, não adianta só escolher um híbrido milagroso, nós temos que fazer o dever de casa na parte nutricional e repondo aquilo que a planta extrai na sua plenitude, né? E falando em plantabilidade, Isaías, se você errar no plantio, provavelmente não tem como corrigir esses erros mais, né? Hoje nós temos plantadeira aí a vácuo, plantadeira mecânica, né, e uma continha muito simples. Se nós considerarmos 1 quilo por planta, para mostrar a importância desse item e dessa pergunta, e se nós perdermos aí, em vez de 60 mil plantas, nós colocamos 50 mil plantas por algum erro de plantio, alguma praga inicial que não fez o tratamento de semente adequada, uma profundidade inadequada, a presença da semente lá junto com o potássio que causou um efeito salino, nós temos uma perda no final de 10 toneladas por hectare. Né? Então, 10 mil quilos, 10 toneladas de silagem, estou falando em 3.300 quilos de matéria seca, a menos dentro da propriedade.
Isso é por hectare. Isso daria para alimentar aí 330 vacas em um dia ou 11 animais durante um mês. Então, assim, isso fura planejamento. Então, plantabilidade, o produtor, ele não pode abaixar a guarda no plantio e na colheita, que são 2 momentos fundamentais. E falando dessa parte de plantio, Isaías, eu acredito que o técnico tem que estar presente, ele tem que estar fazendo uma boa regulagem da profundidade da semente, ele tem que estar olhando a questão do momento adequado para o plantio, porque, como o Fernando falou também no início da fala dele, tem momentos que tem pessoas que têm irrigação, pivô central, mas a maioria ainda é sequeiro. Então, você tem que acertar. Esse ano está vivendo um momento de um ano de El Niño, a instabilidade, está chovendo um pouco fora de época. Então, assim, o técnico e o produtor tem que estar muito antenado com isso aí. Porque é muito triste, como eu já vi nesses 20 e poucos anos, aquele voo de passarinho, né? Você chega na lavoura de milho, tem milho alto, milho pequeno, milho que germinou primeiro, milho que germinou depois, e isso realmente, ali a Inês é morta, não tem mais o que fazer. Aquele produtor, aquela lavoura já está comprometida no início, né? E silagem de milho, pessoal, ou de sorgo, de modo geral, eles têm que ter uma atenção muito grande com a parte orgânica do solo, com a parte física do solo. A gente preocupa demais com a parte química e esquece, né, da parte física do solo. É trânsito intenso de máquina, tem propriedades que colhem linha por linha. Então, isso tudo é uma preocupação que faz parte da plantabilidade. Se tem um disco adequado, né, de corte da palhada, se a máquina está em bom estado, então já fazer uma manutenção prévia e uma regulagem prévia para no dia do plantio a pessoa, às vezes, não ter uma surpresa desagradável, sabe? Porque realmente o plantio bem feito, a pessoa vai ter prazer de ir lá durante 100, 120 dias. Quando você inicia um plantio mal feito, você vai na raça, você vai na coragem, você vai na obrigação. Mas aquele prazer de ir na lavoura, né, Fernando, ele cai porque você vê que a produtividade foi comprometida já no início do plantio. Então, eu acho que essas considerações de plantabilidade, a gente quer o que hoje? A gente busca uma boa espiga por planta, né? A gente não quer um coeficiente de variação grande. Tem lugar que você chega, tem 3 sementes próximas uma da outra, depois tem um espaço muito grande, 2 sementes. Ô, gente, isso é detalhe. E se a pessoa parar, olhar, regular, máquina, você tem que gastar 2, 3 horas para deixar ela bem regulada. E eu percebo o seguinte, Isaías e todos, quando tem a presença de um técnico no campo, a chance de erro diminui. Vou falar que não erra. Errar pode acontecer, mas a probabilidade, quando o produtor tem uma assistência, ele tem uma orientação do profissional, com certeza, né, ele vai ter uma acurácia maior, e o prestador de serviço, ele tem que ser corresponsável pelo resultado. Ele tem que estar parando, ele tem que estar respeitando o que o técnico, o produtor, então isso tem que ser muito bem conversado agora, né, antes de realizar o plantio, porque é muito triste quando você vê o coeficiente de variação, né, com muitas plantas duplas, com muitas falhas, né, isso causa um prejuízo no produtor, tem dados aí de até uma perda de 800, praticamente de quase 8 toneladas por hectare a menos, quando você erra com coeficiente de variação aí chegando aí a 30% até 60%. Então, ali vai embora, às vezes, o fato do lucro e do prejuízo. E, principalmente, a profundidade de plantio, a semente, o adubo. Então, realmente, ter um respeito muito grande por essa parte de plantabilidade, velocidade de máquina. É muito comum você ir a campo e ver uma máquina correndo muito. Ela não tem condições de fazer um bom plantio. E se você não está presente nesse momento, provavelmente as coisas não podem sair da maneira planejada. Então, essas são as considerações que eu queria falar, finalizando com o último estudo que foi feito aqui no PDPL, na universidade. Nós fizemos um trabalho, Isaías, muito interessante, com palhada e sem palhada, sabe, Fernando? No plantio direto, plantio adequado e um plantio inadequado. Deu uma diferença de 4.584 quilos de leite a mais por hectare, só o fato da pessoa ter feito um plantio adequado versus um plantio inadequado. Então, se você multiplicar isso aí por 2,50, nós estamos falando em mais de R$10 mil a mais que o produtor recebeu só pela característica de ter feito um plantio adequado, conforme deve ser feito mesmo, né?
Então, esse é um item que eu queria deixar, antes de passar a palavra aí para o Fernando fazer as considerações dele. Bom, ficou muito bem dito, né, pelo Thiago, essa questão da plantabilidade. A gente enxerga aqui no campo, né, essa necessidade do técnico, não tem como sair fora disso, né? O técnico, no dia do plantio, ele é sagrado, ele tem que estar dentro, né, da propriedade. Devemos ter uma atenção redobrada quando essa regulagem dessa máquina for para o sorgo, né, Tiago? Porque o sorgo é uma sementinha muito sensível, a regulagem dela tem que ser redobrada a atenção. O milho é um pouco mais fácil de estar regulando, de estar germinando, né? A questão também aí da profundidade dessa semente de sorgo, muito sensível. E outra coisa que a gente tem que estar bem atento é a condição da máquina, né? A máquina está revisadinha, tudo certinho, porque a hora que chega dia de plantio, semana de plantio, muitas vezes no período de verão, né, você não pode estar perdendo ali dia de trabalho. Você tem uma janela curta ali para poder fazer o plantio e não perder ali, né, a sequência das chuvas e o verão. Então, ficou muito bem dito, e essa questão da velocidade, principalmente quando é prestador de serviço, muitas vezes o prestador de serviço está com um tratorista novo que chegou ali na operação, e esse cara, às vezes, não tem tanta consciência que o produtor e o técnico têm. Então, precisamos estar redobrando a atenção ali, né, nesse dia. Falo, todos os dias são importantes dentro da propriedade, mas o dia do plantio, o dia da colheita, temos que redobrar muito essa atenção, né, porque uma falha no plantio é gravíssima, e uma falha também na colheita, a gente vai pagar ali o período de lactação todo desse rebanho nesse volumoso, de forma que não podemos errar nesses dois pontos, certo? Muito bem observado pelo Fernando, né? E todos os pontos adicionados pelo Thiago aí muito importantes. Se a gente pensar bem aí, rapidinho, só fugindo um pouco aqui, né? Essas diferenças aí que vão dar em leite por hectare, né? Muitas vezes podem chegar a ponto de pagar o plantio. E a gente sabe que plantar milho não é barato. Ano passado chegou aí quase R$ 10.000, até alguns produtores até passando, né? O custo por hectare, ficando na média de 9.500, depois a gente vai entrar um pouco na parte de custo, mas dependendo se faz bem feito, entrega mais leite por hectare, esse custo é totalmente diluído, né? E um ponto aí que a gente tem que ter atenção, que muitos produtores têm dúvida, eu queria direcionar essa pergunta para o Fernando, que eu sei a quantidade que ele planta lá todo ano. Então, Fernando, eu queria ver como você tem feito para escolher suas sementes. Porque tem muito produtor que chega nas revendas, nas cooperativas, nas lojas, né? E tem inúmera quantidade de semente, várias variedades, várias marcas, e tem muitas vezes que ficam em dúvida se o grão é para silagem, se o grão se a semente é destinada para grão. Como você tem feito hoje na Fazenda Retiro para escolher os milhos que você usa na produção aí da fazenda? Bom, tivemos a presença aqui do Tiago com o projeto que foi para nós um divisor de águas, né? O DPL, fizemos vários cultivares aqui na área, na época foi uma área de inverno, né? E esses cultivares, a gente sempre observa essa questão de dentro da propriedade, né? E esses experimentos, como do PDPL, e também outros experimentos que a gente faz aqui no dia a dia, plantando lado a lado, que faz que a gente direcione para um ou outro cultivar, né? Cultivar que está dando certo,
a gente tenta mantê-lo, né? E com novos cultivares fazendo um pouco lado a lado ali dentro da propriedade. Né? E por plantarmos aqui áreas irrigadas e também áreas de sequeiro, e a gente já tem a nossa rotina. Né? Por um exemplo, tem uma área de pivô para poder ser aberta esse ano. Então, a gente já entra com um milho mais rústico, certo? Que a gente já tem experiência com ele aqui dentro da região no verão, e quando é no inverno, a gente tem experiência já com outro cultivar, né? De forma que a gente erre menos, porque cada região é uma, cada altitude é uma, e percebo que todas as empresas, todas as bandeiras, têm sim milhos aptos, adequados para qualquer região, para qualquer altitude, para qualquer clima, temperatura, né? Então, assim, a nossa experiência dentro da fazenda, a gente já tem ela. E esse lado a lado, essa experiência com o PDPL é muito válida. Por quê? Porque é muito bem feita, muito criteriosa, tudo muito bem dimensionado, planejado e com a bromatologia em mãos. Muito excepcional de ter esses dados, esses para poder tomar atitude, né? Porque não podemos ficar também sendo experimento dentro da fazenda. Né? Temos uma imensidão aí, né, de trabalhos feitos pelas universidades que temos os resultados em mãos constantemente. Então, é por esse lado, é por esse caminho. O Tiago pode nos ajudar, é um grande conhecedor, né, nessa área, de forma que temos onde tirar muito proveito desse trabalho. Tiago, o áudio seu está fechado. Aparentemente parece que o Tiago caiu, mas vamos esperar ele voltar aí. Ah, voltou. Voltou. Está ouvindo agora, Isaías? Perfeitamente, Tiago. Não, o Fernando foi muito feliz nas considerações. Minha linha de raciocínio vai dentro do que ele falou, né? O posicionamento adequado dos híbridos. Né? Eu acho que cada propriedade tem sua realidade, área de abertura, área já com fertilidade construída. Né? Então, o Fernando foi muito feliz. A parte de sanidade foliar, né, é uma coisa que nós temos que ter uma observação muito grande, essa defensividade, né, do híbrido. Isso existem diferenças, que são mais tolerantes, tem as transgenias. Então, assim, é impossível você falar que existe um híbrido só. Por isso que cada produtor, né, ele tem que buscar, com o seu técnico, discutir quais são os seus problemas, né? Se é milho sobre milho, às vezes tem que fazer, mesmo agronomicamente não sendo recomendado, mas buscar essa defensividade, essa característica de talvez ter uma tolerância, né, a enfesamento, que são pragas que estão surgindo aí, emergentes, né, como nós vamos conversar talvez mais à frente, mas no resumo, o Fernando foi muito feliz, mas nunca fechando as portas para conhecer outros materiais. É isso que o Fernando falou, né? Tem os materiais que ele já conhece, mas ao mesmo tempo, né, separando uma pequena parte da propriedade para conhecer talvez um ou outro híbrido, né, para ele poder estar buscando sempre essa evolução frequente aí. Era isso, Isaías. Correto, Tiago, correto, Fernando, muito bem observado, né? Antigamente, a gente tinha aquela máxima que um milho era o melhor do Brasil e ele era o resultado e plantava ele de norte a sul, né? Aí as tecnologias, as pesquisas desenvolveram muito e uma coisa ontem na conversa que a gente teve prévia aqui, bem lembrado para o Tiago, né? O PDPL faz uma vitrine do milho, não sei a data certinho, o Thiago pode falar, mas eu acho que começou em 2009, se eu não estou enganado, né? Então, tem tempo de casa e um milho nunca ganhou duas vezes, nunca ficou em primeiro lugar. Então, conversar com o técnico, posicionar bem a semente, ver as características da semente, ver o que ela pode entregar, né, para a fazenda, e cada fazenda é uma fazenda, não existe a receita de bolo. A recomendação que a gente pode usar na Retiro não vai ser na mesma da fazenda do Tiago, que não vai ser da Sâmara, que não vai ser na minha. Então, tá sempre aberto a novas cultivares aí, sempre observando o seu desempenho na região, em épocas diferentes, né, igual o Fernando planta no inverno, mas isso
é muito importante. E um ponto importante levantado pelo Tiago, né, foi a questão de sanidade e defensividade dessas plantas contra as pragas. A gente sabe que hoje a cigarrinha é a principal praga do país, né? Algumas regiões não tanto, em algumas regiões ainda é a largata do cartucho, né? A Spodoptera. Mas eu queria que o Tiago comentasse um pouco, né, sobre o manejo dessas pragas, né? A gente vai puxar um pouco para a cigarrinha por causa do grande importante dela, mas o manejo que a gente faz para a cigarrinha, lógico, cada um com suas bases, não vai ser diferente para um manejo que a gente faz para uma largata. Falar um pouco, né, do combate das pragas, doenças aí que a gente tem nas nossas lavouras de milho aí. Obrigado, Isaías. Olha só, realmente, isso em 2009 foi a primeira edição, você está com a memória boa. O Isaías, praga do milho realmente sempre teve e a cada dia vão surgindo uma ou outra. No caso aqui, uma praga emergente, né, já é uma realidade na maioria das propriedades, nós somos em Sete Lagoas, propriamente em Pompéu, é a cigarrinha do milho. Mas, além dela, né, que é a Dálbulos maites, nós temos a lagarta do cartucho, a Spodoptera frugiperda, a lagarta elasmo, a lagarta rosca, o pulgão do milho. Então, assim, o importante, Isaías, é o produtor e o técnico, né, buscarem fazer o dever de casa. O que é? O tratamento industrial de semente ou o tratamento na fazenda. Ou comprar esse material tratado industrialmente, que hoje essas empresas oferecem para o produtor, né, é o primeiro tratamento que ele pode ser feito. Ou misturar o inseticida na propriedade. O que é inconcebível, como você mesmo falou, esse ano caiu um pouco o custo de um hectare de milho, talvez algo em torno de R$8.000, ano passado era 10, mas mesmo assim é muito dinheiro. É muito dinheiro empatado para você não fazer o seguro do seu carro novo, que é o tratamento na fazenda. E, infelizmente, sabe, Fernando e todos, eu tiro por aqui pela região, ainda usa-se muito pouca semente tratada, seja ela industrialmente ou tratada na fazenda. E isso é colocar o pescoço na guilhotina e torcer para não cair. Porque praga tem no solo, lagarta rosca, lagarta elasmo, coró, né? E a própria cigarrinha, que esse tratamento também já é o primeiro tratamento, né, contra insetos sugadores. Então, um bom tratamento de semente é pré-requisito, né, para manutenção do estande, melhor controle de pragas iniciais, maior uniformidade de germinação, maior enraizamento, e é dentro do manejo integrado de pragas o primeiro passo, né? E isso vai dar segurança alimentar para o rebanho, segurança e produtividade da sua lavoura. Falando da cigarrinha, Isaías, realmente, nessa região aqui mais alta, na zona da mata, talvez, né, por ser muitas pequenas áreas, por exemplo, o nosso maior produtor aqui planta 45 áreas diferentes para plantar 300 hectares. Então, é 3 hectares aqui, aí tem uma mata, tem 3 hectares, 5, então vai picando várias pequenas áreas, então acaba tendo um equilíbrio maior aqui da Mata Atlântica e tudo mais. Mas existe já a cigarrinha, existe a lagarta, as pragas estão aí, os pulgões, e a cigarrinha realmente não é brincadeira. Porque a lagarta, você está vendo, ela está dentro do cartucho, ela é um alvo mais fácil, né? E as biotecnologias que tem hoje ajudam muito o produtor a segurar, né, o prejuízo que a lagarta do cartucho pode provocar. Porém, a cigarrinha, a gente não sabe se ela está ou não contaminada com vírus e molicutes. E o prejuízo que nós temos observado, mesmo aqui, é crescente. A cada ano você vê produtor já reclamando, um aqui, outro ali. Então, pessoal, a cigarrinha tem que ser tratada com muita seriedade. O produtor tem que entender que a cigarrinha do milho não é a cigarrinha do pasto, é uma praga totalmente diferente, né? É uma praga que ela como é um inseto voador, então ela vai migrando, ela vai distribuindo para as plantas e contaminando. E o prejuízo para o produtor é muito grande. É triste demais quando o produtor está na véspera do plantio, da colheita, e dá um vento, a lavoura dele tomba todinha. Por quê? Está tudo obstruído, os feixes vasculares, a planta não suporta o peso e tomba. Além disso, você vê plantas baixas, plantas totalmente malucas, com 3, 4, 5, 10 espigas, mas sem grão. Uma planta de milho sem grão é uma planta sem qualidade.
Então, realmente, eu penso que o produtor tem que fazer o dever de casa. Já discutindo com o vendedor que vai lá oferecer o milho para ele, o seu milho tem algum trabalho, com alguma tolerância? Tolerância não é resistência ao complexo de enfesamentos, de vírus e moléculas, já é uma informação que ele pode conversar com o vendedor da empresa que for visitá-lo. Tá? Se ele tem uma pressão grande, ele vai privilegiar, como o Fernando falou, materiais que tenham uma boa sanidade, inclusive para conviver com esse complexo de vírus e moléculas. Além disso, tratamento de semente e atenção, visitação. Não tem jeito, é monitoramento. Lavoura de milho tem que ser visitada no mínimo uma vez por semana no início. Né, Isaías? Não adianta plantar, virar as costas, deixar lá, né, para que tudo aconteça. Quando você voltar, tem lá 5, 10, 20 cigarrinhos dentro do cartucho, aí não tem mais o que fazer, não. Então, e existem os inseticidas sistêmicos que podem ser utilizados. Nós temos trabalhado aqui, pessoal, com uma cigarrinha por planta, como nível de controle, de 1, 2 no máximo. Né? A gente já está entrando com a aplicação de um inseticida sistêmico. Mas cada caso é um caso, né? Como o Fernando falou, o sorgo é uma realidade hoje, até está ressurgindo, porque ele não tem, né, esse problema da cigarrinha como tem no milho. Então, eu acredito que faz parte do planejamento da segurança alimentar do rebanho até a tomada de decisão qual híbrido, qual a tecnologia e se vai ser milho ou sorgo nessa escolha. Mas é muito importante isso que você falou aí da cigarrinha, das pragas e principalmente do tratamento de sementes. Aí, era essa a consideração que eu queria fazer. Correto. Obrigado, Thiago. Você tem alguma consideração nessa parte da cigarrinha aí, Fernando? Que eu sei que é uma pedra no sapato aí da região. Pois é, Isaías. O problema nosso aqui hoje é a cigarrinha. Mas que, por exemplo, as nossas lavouras são rotacionadas, a maioria com soja. E a segunda safra é o milho para silagem. Mas sofremos muito, muito mesmo. E é comum aqui na região, os produtores de grão, a gente deparar com depoimentos de área irrigada que caiu de 180 para 130, 140 sacas por hectare, né? Mesmo fazendo um controle. Então, hoje buscamos híbridos resistentes, né? Para poder tentar ver se essa perca seja menor, né? E dentro desse cenário, né, por Pompé hoje já ter muita área irrigada e nisso a gente vê milho com frequência o ano todo, né, de forma que a gente não vê vazio sanitário para essa praga. Todo dia tem milho na região, todo dia está plantando, está colhendo, plantando novamente. Então, assim, é uma praga que a gente tem nos preocupado bastante na condução da lavoura. Frequentemente, a gente está aí com 4, às vezes 5 aplicações, né, dentro de um mesmo ciclo de lavoura, para poder tentar cercar essa praga, mas, como disse o Thiago, é procurar milhos resistentes. Muitas vezes estamos deixando um milho de mais potencial para buscar um milho mais resistente. Essa que está sendo o nosso planejamento hoje aqui dentro da região. Show de bola, Fernando. Muito bom aí a sua preocupação, né? E a de outros produtores da região. Então, são dicas simples, né? Que a gente pensando e planejando, a gente consegue bom resultado no final e tendo um monitoramento constante, igual o Thiago falou. E partindo aí para essa parte aí para fechar as doenças, né? Não menos importante, ficou por último, mas não é menos importante, é o uso de fungicida, né? A gente vê uma crescente aí ainda em passos curtos, né, mas vem crescendo na cultura do milho. Eu queria que o Thiago falasse um pouco se realmente essa técnica, né, a adoção desse produto é vantajosa ou não se justifica. Conta para a gente um pouco, Thiago, a sua experiência aí com o uso de fungicida nas fazendas. Vou usar, Isaías, para te responder, eu vou usar o relato de um produtor nosso aqui, que eu considero um bom agricultor.
Você fala, Tiago, eu deixo talvez diminuir um pouquinho na adubação, mas eu não abro mão mais de fungicida, não. E eu estou fazendo duas. Esse produtor, então, assim, e a gente tem percebido que a cada ano mais, no grupo de produtores assistido pelo PDPL, está sendo uma tecnologia com adesão muito rápida, porque o produtor vê resultado. Muitas vezes, aí, o nosso milho, ele morre, ele não seca. Então, às vezes, não é que o milho está chegando num ponto de colheita, ele está morrendo, as folhas estão senescendo. A pressão de cercósporo, ferrugem, mancha branca e o mitosporiose é muito grande. Principalmente aqui, que tem um local que tem 30 anos que planta milho sobre milho. Por mais que a gente faça alguma rotação com a braquiária, com o milheto, com a aveia, com a zevém, com os mix de inverno, com as mix forragem, mas, como eu falei, nós temos 20% da área para produzir comida para os outros 80% da propriedade. E com o advento do drone, isso ajudou muito, sabe? Eu acredito que o drone foi uma forma, uma ferramenta que alavancou a aplicação de fungicida aqui na Zona da Mata, né? E os benefícios são muito grandes, né? Você mantém a folha fotossinteticamente ativa por mais tempo. Você diminui um pouco o efeito desse etileno, você aumenta o stay green dessa planta, ela permanece verde por mais tempo. Se ela permanece verde por mais tempo, ela vai produzir as folhas, vai encher mais o grão, vai ter mais amido dentro daquela espiga, e tendo mais amido, consequentemente, vai ter mais leite no tanque. Então, a ideia é que a aplicação de fungicida, ela interfere diretamente na produção de leite. E tem trabalhos que mostram, né, que a aplicação de fungicida, ela aumenta até 1 tonelada de matéria seca a mais por hectare. Né? Pode aumentar até 3 toneladas de matéria verde por hectare. Então, isso no visual é difícil você ver, mas lá dentro do tanque, depois o produtor percebe essa diferença. Então, o benefício-custo da aplicação de fungicidas é muito grande. Tem trabalhos aqui da UFV mostrando que realmente, quando você aplica fungicida, a resposta do milho, o aumento da produtividade e na qualidade bromatológica é muito grande. Então, de fato, eu recomendo essa tecnologia. Os produtores que eu tenho orientado aqui, eu tenho mostrado a importância, nem que faça uma aplicação na última passada do trator. Se puder fazer 2, melhor ainda. Uma na última passada e uma lá no pré-florescimento, né? E a gente tem observado um resultado bem significativo no bolso do produtor, Isaías. Muito bem observado, Thiago. Isso que importa, né? Independente do incremento ou não, é dinheiro no bolso. Deu dinheiro no bolso do produtor, pagou a aplicação e sobrou, então é vantajoso, né? Queria ver, Fernando, você tem usado fungicida, tem observado isso nas suas lavouras? Pois aí, temos sim. Contra as pesquisas e os números, a gente não pode ir. E, visivelmente, a gente vê a diferença. Né? A gente trabalhava aqui com uma passada, sempre a última passada com o trator, né? E hoje, graças à tecnologia do drone, já temos drone aqui na região, facilitou muito. Então, precisa de ser feito. Não vamos nunca contra os números, porque não podemos brincar com o alimento das vacas. Se a gente lhe entregar uma silagem de pior qualidade, a gente vai sofrer na compra do concentrado. Então, assim, temos que ter silagem com excelência. E as técnicas estão aí, né? E os números também. Então, a gente tem trabalhado, sim, né? Precisa de ser feito, e a bromatologia, ela vai te mostrar o resultado, sim, né? A gente apoia, sim, essa tecnologia e estamos fazendo. Correto. Então, já pegando um gancho, Fernando, vou deixar a bola ainda com você, né? Eu queria ver se você falou em aumento de produção, então a gente tem uma silagem melhor, consequentemente com mais amido, né? Mas a gente não pode errar em 2 pontos, né? Seria o ponto de colheita e o tamanho de partícula, né? Eu queria que você relatasse para a gente aí, também depois com a contribuição do Thiago, o que você tem observado de mais importante para determinar um ponto de colheita e também explanar um pouco sobre o tamanho de partícula que você tem priorizado na fazenda, o que você tem analisado para ter sucesso na hora que a gente conduziu bem a lavoura, planejou, comprou bem os insumos, tomou cuidado para plantar, controlou as doenças
para a gente não chutar para fora na hora que está na porta do gol, né? Então, conta para a gente um pouquinho aí. Ficou muito bem dito, sabe, Isaías? Não podemos chutar para fora, né? Não podemos errar o gol, porque senão vamos pagar caro. Bom, né? Então, assim, é uma imensidão grande de tecnologias que temos, e hoje nós colhemos o milho já com automotriz, graças ao desenvolvimento da região, né? E eu acho que tudo vai partir da tecnologia que você tem dentro da sua fazenda, né? Porque se a gente for trabalhar para poder colher com a máquina no trator, né, uma JF, a gente já fez isso muito e ainda faz, às vezes, numa área menor ou também numa capineira, de forma que esse planejamento dessa máquina vai dizer tudo nesse ponto de colheita, né? Porque a experiência que a gente tem aqui dentro da fazenda é que com a automotriz a gente consegue sim fazer uma silagem de muito boa qualidade com uma matéria seca aí com uns 35%, 36%, né? Porque você chega à máquina, você está com a peneira para poder dimensionar esse corte e você dimensiona uma fibra um pouco mais longa e a quebra de grão, né? Temos que estar muito atento com essa quebra de grão, porque ali sim é o amido, é ali que vai trazer o leite para dentro da propriedade, né? Agora, com uma JF, sempre que a gente trabalha com ela, a gente já tem que pegar um ponto um pouco mais verde do milho, vamos falar assim, 28%, 30%, porque senão a gente não vai conseguir machucar ali o grão, né? Pelo menos as máquinas nossas aqui da região. Então, a gente volta um pouco essa matéria seca para poder fazer com que o grão fique machucado, né? Não deixando de esquecer as afiações da máquina e a visita do técnico constante. É uma coisa do dia do plantio, né? O dia da colheita, ele é sagrado ali. Você, principalmente como prestador de serviço, você tem que estar ali perto, monitorando, né, o tempo todo, né? O sorgo também tem suas especificações, o sorgo, um grão muito duro, muito pequeno, né? De forma que a assistência técnica é primordial nesse momento, né? Porque, vamos falar assim, a matéria seca está no ponto. Quem vai te mostrar que está no ponto é o técnico ali fazendo a matéria seca da massa, né? Ou o grão farináceo, ou o milho também com 1/3 de linha de leite, né? Então, assim, são parâmetros que temos para poder fazer, mas com a matéria seca feita dentro da propriedade, que é mais assertivo. E não podemos esquecer também da janela de corte, né? Não, eu vou colher, mas o tempo está para chuva, o tempo está... Às vezes a gente antecipa um pouco o corte, dependendo da época. Hoje nós estamos fazendo silagem. Estamos buscando silagem na outra propriedade a 30 quilômetros. Mas conseguimos trabalhar com carreta, conseguimos trabalhar, pegar o início do corte já no ponto ideal, porque sabemos que não vai ter chuva para atrapalhar, e se tiver uma chuva não vai atrapalhar mais do que um dia, né? Então, assim, são experiências que a gente tem dentro da propriedade que facilitam nas tomadas de decisões. No período de verão, não. Se a máquina está aqui próximo e tem muita chuva, 90% de probabilidade de muita chuva na outra semana, não, vamos antecipar isso, vamos fazer isso agora, porque senão depois a gente pode pagar caro com a silagem, com o excesso de matéria seca, né? Então, assim, a experiência nossa é essa, cada fazenda é uma, cada propriedade, cada tecnologia, cada tipo de máquina, mas espero ter colaborado com alguma coisa aí nessa fala. Tiago, tá no mudo. Desculpa, tá? Com certeza, Fernando, você falou muito bem, e queria só ressaltar que 30% a 40% do custo de produção de uma silagem é o processo de colheita. Esse processo ele é custoso e ele interfere diretamente na produtividade e na qualidade, né? E o Fernando relatou muito bem, o produtor que planta sorgo, né? Eu sei que é uma coisa que vai acontecer, talvez, né, para quem for plantar no sequeiro lá em janeiro, fevereiro, mas tem que ficar já a dica.
né? O sorgo, ele passa muito fácil pelo trato intestinal, então, se o produtor errar no ponto de colheita, ele vai ter um custo e não vai receber esse benefício, né? Então, assim, e pegar os grãos do meio da panícula, né? Pressionar entre os dedos para ver se já formou o amido. Então, realmente, a presença do técnico no campo, eu falo sempre aqui, é insubstituível, né? O Fernando é técnico, mesmo assim, ainda tem suporte de profissionais para poder ajudá-lo a tomar a decisão, e isso é inteligência, né? Então, é isso que nós temos que multiplicar mais. Porque quando você tem um amido, a fermentação ela é desejável, você tem uma fermentação lática, você tem um aproveitamento, você tem menos perdas de grãos pelas fezes dos animais, porque o processamento, seja com a máquina de uma linha feita na hora certa, ou principalmente com a automotriz, né, para quem tem condições, ela vai te oferecer realmente um processamento bem maior, né, dos grãos, né? Mas é muito triste quando a gente vai no meio rural e vê o bolo fecal cheio de grão inteiro. Então, ali, o produtor gastou 8 mil, 10 mil reais, 30%, 40% do custo, na hora que ele era para estar lá acompanhando o prestador de serviço. Aqui, 60% das fazendas usam prestação de serviço. Então, a gente não abre mão de estar no momento lá, mostrando e acompanhando, fazendo a peneira, fazendo o Coster, fazendo o Penn State, nem que seja aquele copo de 1 litro para ver se está passando uma quantidade de grãos muito grande, né, inteiro, mais do que 4, 5 grãos inteiro, porque o prejuízo no bolso do produtor é muito grande, sabe? A compactação é fundamental, né? Porque tem trabalhos que mostram interessante, para cada 1% de amido, né, que perde, são 330 ml de leite a menos que o produtor deixa de produzir. Então, ele gastou para plantar a lavoura e está deixando aquilo ali, né, sendo alimento de galinha, de porco. Então, assim, infelizmente, não dá, né? As margens estão cada dia mais achatadas e é fundamental que o produtor acompanhe, como o Fernando falou, o processo de alimentação é fundamental numa fazenda leiteira, que depois não adianta chorar, né? Não adianta reclamar, né? Porque trocar uma silagem de milho que custa aí 200, 250 reais, uma silagem de sorgo, por 2.000, 2.500, que é uma tonelada de concentrado, é muito pouco inteligente. Então, nós temos que fazer o dever de casa, que é o volumoso, e é complementar com o concentrado, e não substituir o volumoso por concentrado. Então, isso aí, só para corroborar a importância do que o Fernando falou no início da fala dele aí. Então, era isso, Isaías, que eu queria só mesmo fazer uma consideração. Correto, pessoal. Observações muito boas, né? E é o que a gente volta a falar na frase, né? A gente faz tudo muito bem feito e não pode errar no final, porque da mesma forma que um erro no plantio depois é muito difícil ou não se corrige, na colheita também, né? A gente colher com a matéria seca errada, muito passada ou muito fora do ponto, a gente vai ter perda de qualidade nutricional, perdeu de forma qualidade nutricional, a gente vai ter que corrigir. Então, corrige na ração, que aí chega a ser 40% do custo, enquanto a silagem fica de 10 a 15 na média, né? Lógico que tem fazendas e fazendas. Então, é não errar para depois não pagar mais. E pensando já nisso, né, de não errar e não pagar mais, né, não ter, vamos partir agora para a parte financeira. Eu queria que o Thiago falasse um pouquinho, né, quais são os impactos, né, de uma silagem de boa qualidade no custo. E também explorar um pouco mais, né, falar não só da boa, vamos falar também, se a gente errar, o que isso pode impactar no custo de uma propriedade leiteira. Isaías, olha, a sua pergunta, ela me refresca a memória aqui de situações boas e situações ruins, né? As ruins marcam muito a gente, né? É muito triste quando você vai na propriedade rural e vê o produtor que colheu a silagem verde, né? O silo está lá chorando, escorrendo ali a quantidade de nutrientes, né? Contaminando o lençol freático, o curso d'água. Então, o silo chora e o produtor chora junto. Então, é um prejuízo muito grande, né? Quando a gente fala de custo, quando o ponto de colheita, o processo de colheita em silagem inadequado, presença de grãos inteiros, a fermentação butírica, você abre o silo, não vê uma fermentação lática, aquele painel do silo todo escuro, com aquele cheiro daquela silagem que te acompanha durante 1, 2, 3 dias, como fosse um chulé que gruda na mão, por quê? Errou, ele errou e vai pagar caro por aquilo.
Então, assim, às vezes a tecnologia, igual o Fernando falou, não adianta a gente aplicá-la pela metade. Ou aplica na plenitude, ou é melhor nem fazer, ou procurar fazer certo, né? Porque, Isaías, mesmo aqui com assistência técnica, a gente observa a parte de produtores que uns vão e outros não. Por quê? Se é a mesma assistência técnica, se é o mesmo agrônomo, se é o mesmo veterinário, se é o mesmo zootecnista, se é o mesmo técnico agrícola que está ali acompanhando. Então, é porque, às vezes, quem inventar a roda, e não adianta. Hoje, o nosso custo de produção, nossa produtividade média, hoje aqui, tem 17 toneladas por hectare, matéria seca, né? 17 toneladas de matéria seca por hectare, e trabalhando algo em torno aí de 50 toneladas de matéria natural. Mas nós temos produtores produzindo 20 toneladas de matéria seca por hectare, algo em torno de 60 toneladas de matéria natural, e produtor produzindo 40. Então, a gente tem que pegar esses produtores, esses 25% inferiores, e esse trabalho tira o chapéu para essa CPR. A ideia é sempre de buscar os produtores para colocar todo mundo, né, no mínimo aí de 50% para frente, né? Isso aí é mentalidade, um cooperativismo, de buscar todo mundo crescer junto, fazer a fatia do bolo melhorar. Porque o custo de produção existe. Para você produzir 30 toneladas por hectare ou produzir 50, né, são detalhes. Né? Você vai ter que plantar a mesma coisa, vai ter que fazer o manejo agronômico a mesma coisa, vai ter que fazer a colheita a mesma coisa. Né? Então, por que um consegue ter um custo de produção de R$190 e o outro está custando R$300? Né? Será que economizou na semente? Será que ele economizou no lugar certo? Será que ele sentou com o técnico dele para planejar a calagem, a gessagem? Pessoal, produzir volumoso é uma arte. Produzir silagem não é fácil. Né? Produzir uma boa silagem, como o Fernando falou, uma silagem com excelência, mas é possível. Se a cooperativa é a mesma, a assistência técnica é a mesma, o que ela faz para um, ela faz para outro, então a pessoa tem que realmente procurar fazer o dever de casa dele. E, Isaías, você sabe que o fertilizante tem um peso muito grande no custo de produção, né? Então, é importantíssimo a pessoa fazer um bom manejo, uma boa nutrição, para que essa bromatologia realmente expresse, né, na análise e, principalmente, né, a gente planta milha para vaca. É para ela aumentar a produção de leite. É para ela aumentar o volume de leite. Né? Leite é função de escala. Não adianta ganhar muito de pouco. Ganha-se pouco de muito. Então, o produtor tem a cada dia mais que buscar volume, buscar escala. Então, esse workshop nada mais é para o produtor alertar, refrescar a memória do técnico do produtor para pequenos detalhes que não podem passar batido no início agora do plantio, porque depois, infelizmente, não tem o que fazer. Tá? Mas a minha mensagem final aqui, nessa parte dessa pergunta sua, Isaías, que realmente a palavra é eficiência. Correto, Thiago. Eficiência é tudo, né? Se a gente tem maior eficiência, com certeza menor custo e mais dinheiro no bolso no final, né? E pensando nessa parte de custo aí, né? Eu queria ver se o Fernando tem algum ponto a ser adicionado também, porque recebemos uma pergunta aqui muito interessante que eu queria depois a colaboração dos dois. Mas antes, Fernando, você tem algum ponto aí nessa questão do custo? Bom, Isaías, temos. Né? A gente sabe que estão trabalhando hoje com vaca estabulada. E vaca estabulada, ela precisa de conforto e comida, alimento nobre. Né? E quem nos alimenta as nossas vacas hoje são a silagem de milho, né? Que é esse alimento nobre que a gente está buscando. Então, assim, quanto melhor a bromatologia, quanto mais bem feito todos esses processos, né, de plantio, condução, sanidade, colheita, regulagem na colheita, ensilagem, que a gente está fazendo aqui hoje, eu falo que a ensilagem é um processo muito antigo, né, e ela foi evoluindo. Lembro de quando eu estudava, na década de 90, estudando silo de cisterna, estudando silo aéreo em construções, parecendo uma caixa d'água, que você ia
jogando aquilo lá em cima e compactando com gente. Então, assim, é uma técnica muito antiga e muito fácil de ser bem feita. Aqui na propriedade, a gente guarda muita silagem, que é tudo silo trincheira na terra. Escavado com a escavadeira e a terra. Não tem... O único silo, o buraco de silo que a gente tem que é revestido são os de grão úmido. Um volume que é um volume menor para poder você estar fazendo uma obra, são buracos menores, de custo de implantação mais barato e um produto nobre. Mas a silagem, que a gente guarda muito e precisa de muito espaço, está tudo guardado em buracos de terra mesmo, de chão batido. Mas a gente não pode errar. O dia da colheita, igual está hoje, são máquinas compatíveis com a produção da forrageira, são 2 tratores imensos fazendo essa compactação e mais uma maquininha nossa lá ajudando, e de forma que, à medida que vai liberando um silo, já tem uma turma ali colocando a lona. E a lona a gente tem que estar muito atento também, porque existem lonas muito ruins, e a gente não lona ruim. Nossa silagem fica guardada aí, muitas vezes, mais de um ano. Até porque nossos zootecnistas quer que a gente sempre abra um silo que tenha mais de 4 meses de fermentado. Então, assim, a gente tem um estoque e essas lonas têm que ser de muito boa qualidade. Hoje nós estamos lá compactando e já tem turma vedando lona, vedando silo. E a gente coloca uma lona verdadeiramente de 200 micras, uma lona diferenciada, e uma outra por cima, para poder proteger do sol, proteger, temos aqui sariema, temos carcará, temos outros bichos que estão circulando ali. A gente tem a tecnologia de pôr as bordas de pneu cortado por cima, sabe? Porque são silos maiores, silos mais largos, e quando a gente tinha silos menores, a gente colocava terra mesmo. E aí era lá 1,5, 2 centímetros de terra no silo de fora a fora. Isso fazia com que a gente não tivesse perca nenhuma, ficava bem vedado e não perdêssemos alimento. Agora, com os silos maiores, a gente com terra fica difícil tirar, mão de obra para tirar, e o consumo hoje maior, Então, temos essas dificuldades. Então, tivemos que tirar a terra fora e trabalhar com 2 lonas, sabe? Mas é uma técnica antiga, uma técnica fácil, e qualquer produtor consegue fazer muito bem, uma silagem sem ter perca, simplesmente pisar, não para de pisar, tira o ar bem feito, coloque uma lona boa, vede, bem vedado, e faça uma cerca boa. Antigamente a gente economizava na cerca, pera que daqui para ali tinha um bezerro, uma vaca passando por ali, aí o desastre era grande. Não, faça uma cerca bem feita ao redor desse silo, mantenha ela bem aceradinha, porque tudo isso é muito barato em relação ao que você poderá perder caso não faça muito bem feito. E eu falo, tecnologia tem, e precisamos saber qual que está disponível dentro da propriedade. A gente tem uma propriedade mais distante, que é uma recria de novilhas, e lá a gente planta o capim, e esse capim é muito fácil de conduzi-lo, porque eu só preciso levar lá um pulverizador e levar um lancer para jogar um adubo, e depois colher. Muito fácil essa tecnologia, numa propriedade lá mais distante, que eu não tenho máquina, que eu não tenho gente. Então, assim, tecnologia a gente tem que saber qual que a gente vai implantar para poder planejar e não errar, Porque um silo de milho feito com a lavoura mal conduzida, doente, de baixa produtividade, ela é um indício para quebrar produtor, E aí não, nós temos o capim. Pompéu evoluiu muito da década de 90 para cá, e foram praticamente 20 anos tratando de vaca com silagem de cana de açúcar, cortada na hora, bem triturada. Na época, a tecnologia era o quê? Máquina bem afiada,
máquina bem afiadinha, tinha que fazer um fubá da cana, e vacada dava aí, muita fazenda com 20 quilos de média na época, né, com cana triturada, cana verde. E as fazendas foram evoluindo genética, não, temos que passar para o milho, porque na cana nós não vamos conseguir mais a evoluir essa média acompanhando essa genética. Então, a tecnologia tem, as cooperativas estão aí com os técnicos, as faculdades estão aí com as pesquisas, os experimentos, né? Não podemos errar, não temos mais espaço financeiro para errar. Então, é a gente acertar no planejamento. Correto, Fernanda, e a mensagem ficou clara, né? Os detalhes são importantes. Tendo os detalhes bem feitos, a gente consegue. E a gente vê muito, né? Uma lavoura ruim, o silo fica ruim. Uma lavoura boa, mal processada, o silo fica ruim de novo. Então, atenção aos detalhes para a gente conseguir bons resultados. Agora, pessoal, a gente pode falar, Thiago? Deixa eu só fazer só corroborando com aquilo que vocês falaram. A gente fez um estudo aqui, o custo da lona é em torno de 2% a 3% do custo de produção. É muito pouco, né? E às vezes a pessoa pega uma lona reciclada, sem UV, anti-UV, né? Às vezes ela usa uma lona que não é virgem. Então, assim, gente, hoje tem aqueles filmes, tem aquelas lonas mais resistentes e tem boas lonas comuns no mercado. A atenção do que o Fernando falou é fundamental. E uma economia que não deve ser feita. Economizar realmente na lona ou deixar para comprar na última hora, né? Aí, infelizmente, vai acabar pegando o que tiver mesmo. É só para reforçar também a importância do que você falou. Exatamente, Thiago. Às vezes queremos economizar, né? Temos que trabalhar com custos equilibrados, mas em algumas coisas não devemos abrir mão porque a conta é cara e ela vem. Então, não podemos abrir mão. É igual uma frase que o Cristiano falava, né, na CIF. A gente está passando dificuldade, não adianta a gente querer cortar o palito de dente da compra de casa. Temos que cortar onde precisa. Coisa que não vai fazer diferença no final. Então, vamos investir onde precisa investir sempre. E já pensando aí nessa parte de custo, agradecer o pessoal que está mandando as perguntas, né? A gente recebeu uma do Gustavo Torres, ele é do Educampo, eu vou ler e queria a colaboração de vocês, né? Pensando que dentro de todo capital empregado na atividade leiteira, o item de maior valor é a terra. Quais práticas de manejos podem ser adotadas na área de lavoura de milho visando um retorno desse capital, para a gente ter retorno do capital investido sobre a terra? Tanto para realizar mais safras durante um ano, fazer safra e safrinha, ou em regiões que permitem, devido à irrigação, até 3 safras, quanto também a parte de aumentar a produtividade desses materiais plantados. Isaías, se você me der liberdade, Fernando, eu vou iniciar essa resposta. Primeiro é ter o respeito com o solo. Então, isso que é importante. O que eu vi na Fazenda Retiro? Tiago, aqui eu plantei aveia, já fiz a rotação de cultura com milheto, já uso. Então, assim, primeiro, é a gente ter o respeito devido com o solo, né? Porque a monocultura, né? O extrativismo, ele vai exaurir rapidamente o seu solo. E não adianta, né? A gente não engana o solo. Então, assim, hoje em dia tem muitas opções, tem a integração milho com a braquiária, né? Você pode fazer um plantio de cultura de inverno, como aveia, zevém, centeio. Nós podemos utilizar o milheto como sendo uma planta de cobertura, né? Mesmo para alimentação animal, ou principalmente para deixar, né, sobre o solo como uma planta ali, para poder diminuir o impacto da gota de chuva, né? Nós temos aí também o trigo forrageiro, os mix que temos aqui, disponíveis hoje no mercado, mix verão, mix inverno, mix forragem. Então, o importante é o solo estar coberto durante todo o ano com planta verde. Então, o que é uma dica que eu vejo? Nós temos que o solo é uma estrutura viva. Então, ele tem que ter micro-organismos, ele tem que ter uma atividade microbiológica, né? Então, nós temos que ser formadores de raízes. Isso que nós temos que fazer. Aqueles canais, quando a braquiária ou qualquer planta morre, aquilo desce água, nutrientes, né? Você consegue ter uma descompactação natural com algumas plantas que têm raiz pivotante, né? Nós temos gramíneas, leguminosas. Então, a primeira coisa que eu falo é tentar ter um programa de rotação de cultura sustentável, ou saudável, né, durante o ano. Então, como o Fernando falou, a soja e milho é uma leguminosa com a gramínea.
Aqui o pessoal planta milho e feijão. Só que muitas vezes acaba utilizando uma dose herbicida alta no feijão, né? E acaba intoxicando o milho. Então, assim, tem que ter sempre um respaldo técnico. Então, hoje a gente evidencia no campo muito problema de resistência de plantas daninhas a herbicidas. Então, isso também é muito importante, né? O produtor ter quando ele tem uma palhada sobre o terreno, né, você dificilmente tem a quebra de dormência. A bulva, tem um estudo feito aqui na universidade que mostra que numa área nua, sem cobertura, tinha 18 bulvas por metro quadrado. A bulva hoje é uma planta resistente a Roundup, glifosato. E numa área que tinha palhada de braquiária rusesiensis, nós conseguimos 0 contra 18 lado a lado, simplesmente por ter uma cobertura no solo. Então, assim, buscar alternativas, igual o Fernando falou no início, não existe receita. Podia falar aqui até amanhã, mas cada caso é um caso, né? Mas cada sistema de produção, cada fazenda, mas a minha dica, principalmente, é essa: repor aquilo que a planta extrai, procurar manter o seu solo vivo, ativo e microbiologicamente eficiente, né? Procurar fazer aí um planejamento sustentável e saudável ao longo do ano, né? Isso aí que é a minha dica. É uma pergunta, às vezes, até desculpa se eu não respondi, mas é mais ou menos isso que eu penso como técnico aqui do programa, vendo uma situação dessa no campo. Não, Thiago, muito bem respondida e deixou claro. Vamos deixar o Fernando passar também as experiências dele, mas tudo que você falou encaixa muito bem para a gente pensar em longevidade de plantios, né, e longevidade de produtividade também. Nós, né, temos que estar sempre preocupados em produtividade. A produtividade por hectare, condução dessa lavoura que vai impactar nos resultados financeiros, né? E o Thiago disse muito bem dito que cada região tem as suas tecnologias, né, para poder estar remunerando ali aquele capital investido naquela terra. Na nossa região aqui, por ser um clima muito seco, o que se mais tem, né, difundido é a tecnologia da irrigação. Sabemos de todas as dificuldades, né? Não é fácil você montar um sistema de irrigação. Primeiro que a propriedade tem que ter a água. Se ela tem a água, você precisa da outorga. Se você tem a outorga, você precisa da energia suficiente. E a energia, para nós, é um complicador muito grande. A gente não tem a energia sobrando para tocar essas bombas dessas irrigações. Então, assim, em projetos aqui que tem que levar energia a mais de 20 quilômetros. E a gente sabe que 1 quilômetro dessa energia trifásica tem que estar daí na faixa de mais de 50 mil reais por quilômetro. Então, assim, são tecnologias que você tem que ver o orçamento para poder ver a viabilidade de estar instalando. A gente passou por isso aqui e convive com isso aqui constantemente. Temos que fazer conta, né? Então, a gente tem áreas aqui porque a gente consegue pôr sistema de irrigação, mas não está sendo viável no momento. Acredito que no futuro, sim, mas hoje ainda não, devido a esses custos. Porque a hora que você põe um sistema de irrigação e na nossa região que é difícil produzir só uma safra, você passa a produzir. Para silagem, a gente chegou a produzir 3 safras por ano. E aí entra na questão que o Thiago disse. Opa, e o solo? 3 safras de silagens na mesma terra por ano. Como é que fica esse solo? Não fica legal. Nós passamos por isso. Corrigimos o erro, né? Então, assim, se a gente tem um sistema de irrigação para fazer silagem de milho e a gente precisa dele intensivamente, e essa tecnologia de só silagem de milho, eu não recomendo. Recomendo porque o erro foi trágico, né? Hoje, a gente faz 2 safras de silagem nessa área e a terceira safra vai ser plantada agora essa semana, após essa colheita, né? Então, mix de produtos, o Thiago acabou de falar, né? Aveia, azevém, milheto, tem várias coisas para a gente enriquecer esse solo e não deixar acontecer o que aconteceu conosco aqui nesta pequena área. Mas
Hoje temos um composto que foi um sucesso, o resultado dele dentro da propriedade, sabe? Eu tenho aqui da silagem da terceira safra de 2022 com um custo de R$ 220 a tonelada dentro da fazenda, e a primeira safra de 2023, com 12 toneladas de composto por hectare, ela ficou a R$ 155 por tonelada, e a bromatologia melhorou, sabe? Então, assim, você vê o potencial de uma matéria orgânica, né, em cima de um solo que estava deficitário de matéria orgânica. E associado com esse composto, a gente está fazendo palhada também. Então, assim, o pivô, que é exclusivo para silagem de milho, a gente está fazendo um tratamento diferenciado com ele, né, e tem tido resultado muito positivo. E os pivôs que são de agricultura, não. A soja já enriquece, já deixa palhada, facilita bastante ali em toda a condução da lavoura, em todo o processo, na produtividade e no custo, né, da tonelada desse produto. Então, assim, temos que intensificar, temos que usar as tecnologias, o caminho é esse. Se for áreas que têm deficiência de água, de índice pluviométrico, a irrigação é muito bem-vinda, temos que fazer o custo da viabilidade dela, né? Mas a preocupação é essa, cuidar bem do solo, né? E trabalhar defensivamente com a questão das pragas, e os cultivares, as tecnologias têm demais nas sementes, que nos ajudam bastante, e hoje a gente vê aí essa questão da matéria orgânica, vai ser a bola da vez, não tem jeito, né? A gente tem visto aí pó de rocha para poder baratear adubos, insumos estavam muito caro, importado, e é uma imensidão, e a faculdade está aí, os experimentos estão aí para a gente acompanhá-los. Fernando, muito obrigado aí pela colaboração na pergunta do Gustavo, né? Tenho certeza que ficou bem explicado, que são detalhes que a gente coloca no solo, e enriquecer o nosso solo é fundamental para boas produtividades, né? E agora quero fazer aqui uma pergunta até eu encontro muito no campo. Depois da resposta do Tiago e do Fernando, eu vou dar um exemplo prático que eu vivi esse ano, mas eu vou direcionar primeiro para o Tiago, depois o Fernando pode colaborar. No início, o uso de materiais com transgenia, as entradas na lavoura eram basicamente com uma pulverização e uma adubação. Hoje em dia, usamos milhos mais caros, mais tecnológicos, mas mesmo assim o custo das aplicações, defensivos e adubações aumentaram muito. Será que não era o caminho de voltar para o milho convencional para baratear as nossas lavouras, já que os custos com as aplicações ainda continuam sendo caros e feitos constantemente? Obrigado, Fernando. Obrigado, Zé. Olha, na minha opinião, não adianta a gente retroceder, certo, em algumas coisas, né? Buscar plantar variedade de milho, né? O milho de paiol, o milho asteca, mas também, eu acho que também não precisamos ficar refém da tecnologia. Cada caso é um caso. Não é assim, às vezes, a pessoa não quer descobrir a origem da febre, ela prefere quebrar o termômetro. Não é assim. Aonde está o problema? O Fernando falou, olha, nós fizemos 3 plantios consecutivos no momento que precisou. Depois nós vimos que estava dando problema, vamos resolver o problema, vamos abrir uma área nova, vamos montar um outro pivô, vamos trazer a matéria orgânica. Então, nesse caso, o que não pode é o produtor ficar na mão da indústria. Então, para isso, Isaías, ele tem que procurar. Eu preciso de toda essa biotecnologia. Eu estou fazendo meu dever de casa da porteira para dentro. Eu estou fazendo uma boa nutrição do solo. Eu estou fazendo uma palhada. Eu estou fazendo feijão com arroz bem feito, para depois eu pensar na carne, depois eu pensar no algo a mais. Então, o que eu vejo é que o produtor também tem muita conveniência. Então, aí a indústria percebe isso, a empresa percebe isso. Vou lançar um milho que tem N biotecnologia, mas não é para todo mundo, não. É para aquele produtor que está com problema que ele não consegue resolver. Então, Isaías, a minha resposta é bem generalista, até porque não foi dado um exemplo específico.
O melhoramento genético, ele é uma realidade e não adianta, nós não vamos querer voltar a tirar leite manual, fazer silagem de cana, nós não vamos querer voltar a colocar vaca de 5 litros de leite, carro de boi, isso aí não vamos voltar. E nós não vamos voltar no milho, até porque tem milho aí que está produzindo 200 sacos por hectare, 250, tem milho produzindo em 50, 60, até mais toneladas de matéria natural por hectare. Nós temos que pensar em 20, 22 toneladas de matéria seca de silagem por hectare. Então, a minha opinião, minha humilde opinião, é que nós temos que seguir a tecnologia. Porém, avaliando se aquela tecnologia se encaixa na realidade daquela propriedade. Tem produtor, talvez, que precisa do milho com toda aquela biotecnologia. Tem produtor que não precisa. Ele maneja muito bem a lagarta do cartucho, ele não tem o problema recorrente de cigarrinha. Isso depende da região até, né? Às vezes o produtor não tem problemas com plantas invasoras, né, da maneira que ele precisa ter toda aquela biotecnologia para controlar planta invasora. Às vezes o problema dele é a cobertura do solo. Como eu falei, tinha 18 bulvas por metro quadrado, onde não tinha palhada. Onde tinha palhada tinha 0. Então, ali não precisou comprar um milho muito caro para controlar, porque o efeito causa e consequência. É muito comum a gente querer resolver o problema da consequência, mas a gente esquece da causa. A causa que é importante. Então, a minha opinião, sabe, Isaías, que é uma ida sem volta. Acreditar que os híbridos que estão sendo lançados são melhores do que os que já saíram, tá? Não quer dizer que não, eu vou plantar um híbrido que não tem toda a tecnologia, eu não preciso, porque existe um custo, lógico. A planta ela vai gastar energia para produzir aquelas biotecnologias. Se ele não tem um problema, então ele não precisa realmente pagar por aquilo. Essa é a minha opinião, tá, Isaías? Que você tem que ajustar, né, o material, o posicionamento híbrido conforme a sua realidade ou a sua dor. Se a situação é crítica, ele vai ter que realmente buscar ferramentas para poder resolver o problema dele, tá? Então, é difícil, foi uma resposta bem genérica, né? Não que eu estou fugindo, mas eu também, a pergunta não foi tão objetiva, qual o problema que ele tem na propriedade. Mas, na minha opinião, a gente não adianta... o retrocesso não é a melhor solução, na minha opinião, não. Tiago, eu concordo com você, acho que a resposta foi clara, porque não adianta a gente ter a receita de bolo, né? Igual a gente já falou tantas vezes. Às vezes eu já tive produtores que quiseram voltar para o convencional, foram explicadas todas as situações, todos os possíveis problemas, né? A gente fez um planejamento antes. Na hora, foi preciso fazer mais de uma pulverização e não tinha equipamento disponível na região. Então, a tecnologia ia salvar ele de uma redução de produção. Então, a gente pode trabalhar com inúmeros itens, né? Mas sabendo que cada um precisa do seu trabalho e dos seus cuidados, né? Então, ver o que cada fazenda tem a oferecer e se está disposta a trabalhar conforme a tudo isso, né? E, pessoal, agora eu queria fazer uma pergunta que chegou aqui no chat. Ontem a gente até discutiu sobre ela, a gente sabe que é um assunto um pouco controverso, que seria o uso de inoculantes. Um participante perguntou para a gente se deveria usar ou não usar. Aí eu queria ver a opinião de vocês, se tem usado, se não tem, o que vocês fazem na fazenda que vocês atendem. Não vamos entrar em científico, no modo de fermentação, no que acontece na fermentação, mas a experiência que vocês têm encontrado no campo e na fazenda. Então, Isaías, depois eu passo para o Fernando, desculpa até estar passando aqui, porque o uso de inoculante, na minha opinião, ele é um processo complementar dentro de um processo bem feito de ensilagem. Então, isso que é o principal. Ele não é capaz, essa tecnologia não é capaz de corrigir erros e nem aumentar os teores nutricionais do milho ou da forrageira que estiver sendo inoculada. Mas, lógico, né, tem tecnologia envolvida na conservação, na qualidade do material ensilado, né, e garante um perfil fermentativo, né, porque automaticamente vai inibir o crescimento de bactérias indesejáveis. Mas o que eu vejo no campo é que tem produtores produzindo boa silagem ainda sem precisar usar o inoculante. Não estou dizendo, então, eu estou dizendo que ele é complementar a um bom processo. Então, tem pessoas que às vezes não estão na fase, né? O processo é longo, né? O planejamento. Então,
essa é a minha opinião técnica, né? Que o inoculante ele é uma ferramenta complementar dentro do processo completo da ensilagem no momento exato. É isso que eu penso, sabe, Isaías, sobre essa uso dessa tecnologia, né? Correto, Thiago. Obrigado. Fernando, você tem alguma coisa a pontuar nesse assunto? Posso sim, Isaías. Nós temos também um inoculante aqui, como o Thiago disse, como uso estratégico. Ficou muito bem frisado a questão de fazer muito bem feito, né, todas as etapas do processo de ensilagem, mas a gente usa o produto, usa sim, em parte, estrategicamente. Vou te dar um exemplo. Se eu estou com um momento com baixo estoque de silagem e eu vou fazer esse processo de ensilagem para poder abrir esse silo a curto prazo, é uma estratégia, certo? Tem bons inoculantes, bons produtos para poder fazer essa aceleração dessa fermentação, né? Outro caso, temos também a questão do grão úmido, né? Grão úmido, valor muito agregado e a gente não pode errar de forma alguma. Então, correr atrás de fazer com que a coisa fique perfeita, né? No processo de silagem, na fermentação e no desensilar. Então, espera aqui, tem essa tecnologia, vamos buscar um bom produto, né? Capineira, fio de capim, temos que fazer uma boa inoculação também, produto que precisa de um inoculante ali para poder melhorar a fermentação, né? Não existe ali o amido igual silagem de milho, né? Nunca fiz a questão da cana-de-açúcar, temos da necessidade, nunca ensilamos cana, não temos experimento, não temos conhecimento, mas são tecnologias que existem para poder cada produtor analisar a sua necessidade, o seu momento de entrar, né, olhando o custo-benefício. Na silagem de milho, fica um pouco assim difícil da gente, dentro da propriedade, falar, não, esse ganho foi X. Opa, não teve esse ganho. Desde que o processo foi todo bem feito dentro da propriedade, a gente não dá conta de mensurar, sabe? Mas existe uso estratégico aqui dentro da fazenda. Muito bem observado, Fernando. Agradeço. A questão aí do inoculante, que a gente vê muito, né? Uma colaboração agora minha aí, um pouco técnica, é muita gente querendo usar para corrigir erros que não foram bem planejados lá atrás. Então, às vezes, querem usar o inoculante, falar, posso abrir o silo com 2 dias, né? Eu sei que o Fernando usa isso para estratégia para abrir o silo mais rápido, mas é coisa de meses, né? Não é coisa de dias. Tem gente que quer usar, tampar e amanhã abrir e achar que a silagem está pronta. Então, é igual alguns consultores falam, deixa aberto e vai dando verde, né? Só tampa por causa de chuva e tudo, conservar, mas não faz milagre. É uma tecnologia para a gente adicionar quando para a gente ter mais segurança, mas não para corrigir erros, né? Eu gostaria, gente, de agradecer a todos. A gente vai respeitar o tempo. Teve algumas perguntas aqui que ficaram, né? A gente vai pegar todas as respostas, tanto do que cabe à parte do Fernando, quanto que cabe à parte minha, do Thiago. A gente vai elaborar as respostas em conjunto, enviar para todos os participantes aí que mandaram, mas em respeito a todos, da questão por causa do tempo, a gente vai enviar a resposta dessas perguntas. Queria lembrar a todos, né, a gente teve mais de 90 participantes, agradecer imensamente, em nome do candidato da CCPR, ao Thiago, que disponibilizou esse tempo, ao Fernando, que está lá na fazenda com atividade, colheita, vários animais sendo ordenhados, a gente sabe que é uma operação de guerra na fazenda. Agradecer de coração a todos vocês também que participaram, que tiraram 1h30, 2 horas do dia aí, para buscar um pouco mais de conhecimento, para aplicar na fazenda que vocês assistem, na fazenda de vocês, e tenho certeza que com essas dicas simples vocês vão ter mais retorno e vão levar mais retorno aos seus produtores. Lembrar também que no chat a gente deixou um formulário, né, para que todos respondam, para caso tenham alguma sugestão de melhoria, algum formato que a gente possa melhorar para estar levando essas informações a você. Passo a palavra para o Thiago para as mensagens finais, mas da minha parte agradeço de coração mesmo, Thiago. Muito obrigado aí pela disponibilidade
e por todo o conhecimento compartilhado. Isaías, nós, da equipe do PDPL, que agradecemos a oportunidade de estar com vocês, da CCPR, com o Fernando, né, que hoje em tanto respeito profissionalmente, tá? Então, aqui em nome do nosso coordenador técnico, Marcos Vinícius, de toda a equipe, a gente agradece a oportunidade, tá? E a mensagem final, né, é que é de extrema importância ter um bom planejamento e respeitar todas as etapas do processo. Pequenos erros podem gerar grandes perdas em produção e também em desempenho animal. Então, é muito importante a gente fazer bem o dever de casa. Da porteira para dentro tem uma importância muito grande na margem líquida que o produtor pode ter, né, e deve ter na atividade leiteira. Então, no mais, muito obrigado a vocês todos, tá certo? E até uma outra oportunidade. Um abraço. Muito obrigado, Thiago. Agora eu vou fazer os agradecimentos ao Fernando, né? Igual eu falei, a gente sabe toda a operação que tem na fazenda, está tendo momentos importantes lá e ele dedicou esse tempo para passar a visão da fazenda, uma visão de sucesso. A gente sabe o quanto a fazenda cresceu. Eu tive a oportunidade de estar junto com ele durante algum tempo que eu trabalhei na região de Pompéu. Então, Fernando, muito obrigado em nome da CCPR, em nome de toda a nossa parceria que a CCPR tem com você por esse tempo, e passo agora a palavra para você para a mensagem final. Bom, é um prazer estar com todos vocês. Como sempre, a Fazenda Retiro está de portas abertas, CCPR, PDPL, para o Emerson, para a turma toda aqui, para a Sâmara, e estamos juntos. Não é de hoje que nós estamos juntos, vamos continuar juntos, temos que estar firmes, né? Deixo o recado para os produtores, vamos fazer muito bem feita a agricultura para poder ter comida de qualidade, depois vamos dar conforto para as vacas, para poder elas transformar essa comida de qualidade em leite de qualidade, né? Vamos tratar bem da nossa equipe, porque não está fácil mão de obra, o campo não está fácil, não está brinquedo o dia a dia. Temos que cuidar das nossas pessoas aqui no dia a dia, porque estão passando por momentos, com os problemas de mão de obra, que cuidando bem dentro da fazenda que a gente vai passar por isso, né? Valorizando e cuidando bem. Né? Deixo aqui um abraço a todos, a fazenda está de portas abertas sempre no dia a dia, contem sempre com a gente. Obrigado. Obrigado, Fernanda, por todo esse apoio, toda essa parceria que a gente tem, que sempre vai continuar aí por muito tempo aí. E agradecer também, né, a Central de Projetos, em nome da Sâmara, aqui hoje representado, que organiza todo esse evento. Nós somos meros participantes, eles estão por trás de tudo aí, ajudando sempre a gente a levar realmente o nome da equipe, né? É o desenvolvimento do produtor, que a CCPR sabe, produtor desenvolvido é sinônimo de fazendas longevas e sucesso para todos eles. Então, é o que a CCPR quer. Não adianta nada a gente ir captar o leite e não ter um produtor informado, bem treinado e com conhecimento. Então, o objetivo da CCPR nunca vai ser buscar só o leite ou entregar o melhor insumo, a melhor ração, mas sim treinar o produtor para que ele fique na atividade o quanto tempo ele achar necessário enquanto estiver dando dinheiro para ele. No mais, pessoal, gostaria de agradecer a todos aí mais uma vez e falar que nós, né, da minha parte da agronomia, na parte de leite, e hoje representado aqui na região de Pompéu pelo Emerson, né, e todos os outros supervisores e coordenadores, gerentes de captação estão, o pessoal de armazém, a CCPR de uma forma como um todo, na ração, está de portas abertas a ajudar quem for preciso aí. Então, contem com a gente sempre que precisar. No mais, um abraço a todos, um bom dia de trabalho hoje aí e uma boa semana. Obrigado a todos. Obrigado, Fernando. Obrigado, Tiago. Obrigado, Isaías. Obrigado.